Olá, família! Bem-vinda! Prazer estar com você mais uma vez aqui no consultório. Muito obrigada por seu carinho, obrigada por ficar presente com a gente a cada encontro. Você que está chegando agora, esse é um cantinho nosso para falarmos de relacionamento, falarmos de família, pensarmos em como melhorarmos enquanto pais, mães, marido, mulher, enquanto indivíduo, claro. Tudo começa com um indivíduo saudável, com um indivíduo que busca viver uma vida plena. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, podemos ver em cada dificuldade um desafio para crescermos. Por falarmos em desafio, quem tem filhos sabe o desafio que é educar. E nos últimos tempos, tenho ficado muito preocupada com a necessidade em uma abordagem frequente dos pais, me pedindo, Darleide, fala mais a respeito de como lidar com os filhos. E aqui nós estamos voltando com a temática Filhos Adolescentes, aplicando a disciplina positiva para ajudar você, pai, mãe e os educadores a terem uma melhor maneira de gerenciar as dificuldades que surgem, por exemplo, no momento de comunicarmos o que nós, enquanto adultos, pensamos ser o melhor aos filhos, mas nós precisamos usar da inteligência emocional, nós precisamos usar de métodos, maneiras que não nos impeça de acessarmos o coração dos filhos. Afinal de contas, nossos filhos também têm sentimentos, eles também querem ser amados, percebidos enquanto indivíduos, especialmente na adolescência, quando já não são mais o menininho da mamãe, a menininha da mamãe ou do papai, mas pessoas que estão se tornando adultos e que precisam aprender a gerenciar a vida. Como podemos ajudá-los? E como ajudar você, pai, mãe, educadores, a não perder os cabelos, a não se desesperar, mas serem sábios na conduta dessa relação que pode ser belíssima. Minha convidada de hoje já esteve outra vez conosco, essa é uma continuidade da nossa conversa e ela ainda volta agora no mês de novembro, porque esse papo vai longe e nós fizemos meio que ao contrário. Estamos falando sobre adolescentes, vamos fechar hoje, né, dentro do nosso parâmetro de tempo e condição aqui no programa, e quando ela retornar, nós vamos nos aplicar a um período ali de ser criança mesmo, da primeira, segunda, terceira infância, vamos te ajudar para os que têm filhos ainda menores, tá bem? Beth está de volta com a gente, ela é professora universitária, ela é especialista no tema disciplina positiva, ela é uma das tradutoras de toda a literatura que nós temos aqui no Brasil a respeito do tema, é simplesmente uma expert, é alguém que está realmente muito preparada para nos ajudar mais uma vez. Bem-vinda, Beth, muito obrigada. Eu que agradeço, Darleide, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olha só, nós temos aqui livros que podem nos ajudar e eu tomei o livro sobre disciplina positiva para adolescentes para guiar aqui a nossa conversa, já que eu tenho interesse de que as pessoas ali de casa saibam que existe material pronto e que podem ajudá-las. Uma das coisas que mais dificulta a relação dos adolescentes com os pais é justamente o que chamamos de rebeldia. E que no programa anterior você nos fez saber que não necessariamente é a rebeldia por si só. Vou lançar a pergunta e você nos faz pensar e deste tema seguiremos. Diz aqui na página 13 do livro Disciplina Positiva para Adolescentes que nós devemos ter em mente que a rebeldia adolescente é geralmente temporária. Ufa, que alívio, não é? Temporária, de 1 a 5 anos. Aí você pensa, 5 anos é demais, Beth. É muito, é. Entretanto, se você não entender que a rebeldia é parte da individuação e, ao contrário, fizer disto um problema, a rebeldia pode se estender até a idade adulta. Quando os pais usam gentileza e firmeza, é menos provável que a rebeldia seja extrema, Beth. É verdade, isso é verdade. Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar, né, que eu também sou mãe. Eu acho que esse é um dado importante, Eu até também. mais do que sou professora, exatamente. E como mãe, a gente sabe, né, como é difícil mesmo esse papel na criação dos filhos, como lidar com essa fase da adolescência, esse processo de individuação dessa fase em que o adolescente, ele quer ser ele quer ter a personalidade dele, ele quer mostrar que ele é capaz. Então, essa rebeldia que parece só que é uma rebeldia gratuita, não, ela tem um motivo de ser, a natureza é sábia. Eles estão se preparando para a vida, se preparando para
para fazer coisas sozinhos, se preparando para caminhar pelas próprias pernas daqui a pouco, porque depois da adolescência vem a fase adulta. Então, em relação a esses comportamentos desafiadores, em relação a um não, a um retrucar, a um eu não quero, eu não vou, dependendo de como a gente lida com isso, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Exato. Sabe? Não são todas as brigas, os conflitos. Se você for lutar, vai ficar uma eterna luta. Vai ser sempre o pai falando, vai, não vou, vai, não vai, vai, não vou. Então, existem formas, porque essa chaminha você pode ignorar que ela vai se extinguir sozinha, você pode entrar com humor, com brincadeira, você pode tentar descobrir de onde ela está vindo, por que ela está ali, e você pode conseguir até apagar ou diminuir, não dá holofote para ela. Entendi. Agora, dependendo do jeito que a gente lida, parece que a gente até está abanando ou está usando um maçarico para apagar aquela chama, e a coisa piora, né? Então, eu acho que a gente podia hoje focar nessas habilidades de comunicação entre pais e filhos, porque realmente é muito difícil mesmo. Na adolescência, quando eles são muito pequenos e não sabem falar, não sabem se expressar, a gente tenta identificar o que é aquele choro, mas vamos falar disso um outro dia. À medida que eles vão crescendo e eles vão acreditando em tudo que a gente fala, a comunicação até que parece que é mais fluida, mais solta, porque os nossos filhos nos veem como aquele exemplo, aquele modelo, e o nosso olho brilha com a chegada deles. Agora, quando chega na adolescência, é interessante como o nosso olho já não brilha tanto. E eles sacam isso, eles percebem isso. Eles percebem que incomoda, que como eles estão mais críticos, eles falam coisas que nos machucam, que nos ofendem. E aí quem é que tem que ter o papel de adulto de entender que é uma fase, que vai passar, que nós também passamos por essa fase? Somos nós adultos, não é? Aí entra uma questão também importante, que é muito difícil para os pais conseguirem separar que o adolescente está falando ou o que ele está fazendo, mesmo que tenhamos a ideia de que, eu já ouvi, nós somos mães e sabemos disso, que ronda aquela ideia de que está fazendo isto para me provocar. E olha, é E possível. aí nós vamos levar isso, obviamente, para o pessoal. Pois é. Um dia eu falei para minha filha assim, ela, mami, você está levando para o pessoal. E eu disse, mas filha, é muito difícil, você é minha filha, eu sou sua mãe. Então fica tudo muito misturado de você separar o que não é pessoal. Olha, eles podem ter os comportamentos que têm porque querem chamar nossa atenção e eles talvez não estejam tendo a nossa atenção. É interessante porque uma grande reclamação dos pais é, meu filho não me ouve. Será que quando nós pais, mães, falamos isso, será que a gente não está querendo dizer meu filho não me obedece? Porque acho que no fundo eles pararam de ouvir, talvez, porque era tanto sermão, era tanta bronca, tanta fala, tanta coisa, que a escolha foi, eu vou parar de ouvir. Então, em algum momento, talvez sim, eles tenham parado de ouvir. E aí, mas se a gente pergunta para os adolescentes, e isso foi feita uma pesquisa, e foi perguntado para os adolescentes, para quem você gostaria de fazer perguntas, de conversar, de confidenciar? E eles respondem, pasmem, que para os pais. Mas por que você não faz isso? Porque eles não vão se interessar, eles vão gritar, eles vão reclamar, eles vão criticar, eles não vão me entender. Então, é muito interessante porque é uma fase em que os adolescentes querem, precisam ainda têm essa vontade, esse desejo de consultar, de saber a opinião, porque eles nos valorizam. Isso, lógico, depende da formação que você teve, da conexão que foi estabelecida lá atrás com eles menores. Mas, em muitos casos, eles ainda nos respeitam, eles ainda nos admiram e eles querem saber a nossa opinião. Por outro lado, eles imaginam qual é. Eles estão julgando. Então, se a gente fizer exatamente isso com eles, que nós fazemos, eles estão aprendendo a supor, a julgar, a antecipar, a rotular. E esse é o perigo, porque nós também rotulamos os nossos filhos. Meu filho não consegue, ou meu filho é isso, meu filho é aquilo, é bagunceiro, é desorganizado, é preguiçoso. Ou se tem mais de um filho, rotula, compara. fazendo diferença entre os demais. Exatamente. Se nós caímos nessa armadilha
que é comparar os filhos. Ah, porque você não faz como o seu irmão? Porque o seu irmão faz isso, a sua irmã faz aquilo. Isso, se nós adultos não gostamos de sermos comparados, por que que a gente faz essa bobagem com os nossos filhos? Ninguém gosta de comparação, cada um é um. Cada um, né, meu pai sempre falava, cada dedo é um dedo, cada pessoa é de um jeito, cada filho sai da mesma mão, mas é um dedo diferente. Então, ao invés de supor o que eles estão pensando ou o que eles vão fazer, a gente precisa checar essa informação, perguntar mesmo, descobrir, conhecer o nosso filho. Sabe, aquela preocupação dos pais de, com quem ele está, onde ele está. Mais importante do que isso é saber quem seu filho é. Quais são os valores familiares? Você teve a oportunidade de exemplificar, veja bem, não é falar sobre os valores, é demonstrar, porque os nossos filhos aprendem com a nossa atitude. Falar para o filho, filho não pode mentir, e ele te pega numa mentira. Filho não pode gritar, e ele te pega gritando. Ou então aquela clássica, os filhos brigando entre si, e batendo, né, às vezes acontece. Eu vou bater porque você não pode bater no seu irmão? Ué, mas você bate também. Então, o que de verdade a gente está ensinando para os nossos filhos? Beth, tem aqui na página 78 do livro Disciplina Positiva para Adolescentes, alguns tópicos que são barreiras à escuta, ou seja, o que dificulta exatamente essa comunicação. Eu vou ditando ou lendo algumas dessas barreiras à escuta, você vai fazendo com que a gente compreenda melhor, ampliando o saber a respeito. E eu quero lembrar a você, pai, mãe, que me acompanha, sabe exatamente quais são os princípios, qual é o norte que nós procuramos dar aqui, a segurança que nós temos em passar para você literatura, aconselhamentos, profissionais que vêm até aqui fazer o programa comigo, são pessoas em quem eu confio para entregar para você conteúdo de primeira qualidade e que não infringe os princípios que nós temos desenvolvido ao longo do tema. E eu estou com uma professora, uma educadora que é cristã, então isso já nos deixa muito à vontade. E eu quero só lembrar a você que a escritora Ellen White, o que ela diz a respeito, que é uma escritora muito conhecida, especialmente dos adventistas, enfim, ela tem livros a respeito de educação, livros a respeito da relação dos pais com os filhos, do relacionamento em família. Fiquem tranquilos, disciplina positiva está totalmente de acordo com o que nós cremos a respeito de educar filhos. Disciplina com firmeza e gentileza está de acordo com os princípios da educação adventista, com a fé cristã que nós temos que desenvolver, é um aprendizado pelo Espírito de Deus para nós conduzirmos a nossa família em paz. Então fiquem tranquilos, isso não é, a disciplina positiva não é passar a mão na cabeça, dizer, meu filho faz o que quiser e está tudo bem. Muito pelo contrário, é apenas um conjunto de ferramentas que ajuda pais e filhos a fazer um encontro positivo diante da vida. O que é belo da vida é justamente viver com os desafios que ela nos impõe e nas relações tão bonitas como relação de pais e filhos, mais ainda, tá bem? Então vamos lá, barreiras à escuta. Antecipar-se para consertar ou resgatar a fim de sentir-se um bom pai, uma boa mãe. Esse antecipar-se, muito frequente na relação dos pais com os filhos, né? Muito, porque antecipar significa exatamente o que eu estava falando agora há pouco, que é o supor, que é o adivinhar, eu tentar imaginar o que passa pela cabeça do filho. Meu filho pode aprontar isso, meu filho vai fazer aquilo, meu filho vai cometer essa bobagem. E sabe que muitas vezes essas antecipações, essas suposições são baseadas na sua própria experiência de adolescência, né? Porque nós lá na adolescência cometemos os nossos erros também. E a gente fica com medo que os nossos filhos cometam. Ou não cometemos e ficamos preocupados de que eles tenham resiliência, segurança, coragem de se manter, né? De se manter íntegros, honestos, éticos. Então, essa desconfiança, essa suposição, o filho percebe. Ele percebe quando os pais não confiam neles. Então, a gente não pode demonstrar isso, não pode sentir isso. Tem que confiar na formação que nós demos. Temos que confiar neles e deixar claro para eles. Às vezes é só dizer, filho, você sabe de que lado eu estou? Eu estou do seu lado. Porque eles ficam achando que os pais estão sempre contra eles. De tanto que a gente pega no pé, que os pais estão contra. E não. A nossa mensagem de amor, o quanto nós amamos os nossos filhos, tem que ficar claro para os filhos que é um amor incondicional. Eles podem errar?
Eles são humanos, eles vão errar. E tomara que errem enquanto estiverem perto de nós. Exato. Porque aí a gente pode corrigir, a gente pode ajudar, aconselhar, apoiar, né? Sem resgatar, que é outra coisa que deve estar aí na sua listinha. Então vamos lá Me na minha ajuda a listinha. lembrar. Isso aqui, volto a dizer, nós estamos falando neste momento a respeito das barreiras à escuta, ou seja, as barreiras que dificultam a boa comunicação com os seus filhos. Então, uma coisa que nós pais fazemos que não ajuda é quando nós nos antecipamos sem permitir que este filho seja ele mesmo e que inclusive fique à vontade em comungar com você as suas dificuldades, etc, etc, porque nós somos os sabichões, nós então nos antecipamos e dizemos, filhos, nós já vivemos tudo, sabemos de tudo. Eu sei, né, amiga? Eu sei, amigo. Todos nós já somos fizemos pais. isso, Tentar falar aos adolescentes dos seus sentimentos ou percepções para que eles tenham os sentimentos e as percepções corretas, ou seja, eles estarão pensando certo se pensarem igual a gente? É isso que muitas vezes nós pais fazemos? Pois é, a gente quer, né? A gente quer que os nossos filhos sejam perfeitos, como nós queremos ser perfeitos. Só que, infelizmente, nós somos humanos, nós não sabemos, não Ponto. somos, nós vamos errar. Então, nós vamos errar, nossos filhos vão errar. Não existe pai e mãe perfeito, não existe filho perfeito. Acho que ia ser até muito chato, sabia? Aquele filho ideal, perfeito, que nunca erra, que faz... Então, a primeira coisa é baixar essas expectativas. São expectativas irreais, essas altas expectativas de perfeição, de que meu filho não vai errar. Meu filho, ele vai, mas ele tem espaço para falar sobre isso, para falar sobre as suas dúvidas, sobre os seus desejos, sobre as suas inseguranças, ou ele vai ser tolhido? Porque se você sempre se mostrar muito forte, muito perfeito, muito sabe tudo, que você mencionou, eles não vão sentir a vontade para comentar, para falar, para se abrir, Então, a gente encoraja, a gente convida, a gente pergunta, a gente estimula, a gente abre espaço para essa conversa, para essa troca. Tem a outra barreira que diz a respeito de dar explicações defensivas sobre o seu ponto de vista. Aí eu já vou emendar com o quarto ponto dessas barreiras, que é interromper para ensinar lições de moral ou valores. E quem nunca? Pois é, quem nunca? Parece que nós professores, né, enfim, eu sei que mães, pais, nascemos com essa vontade de dar sermão. Mas como eu já disse, entra por ouvido e sai pelo outro. Até porque, às vezes, a gente dá sermão por causa de uma bobagem. Ah, você esqueceu de tirar o prato da mesa e a gente dá uma bronca. E depois dá uma bronca para uma coisa maior. Né? Então, ele perde a referência. Quer dizer que tudo é bronca, tudo é grito, tudo é sermão, tudo tem uma explicação, tudo tem um exemplo, uma autoexpectativa. Então, eles se cansam. Eu acho que o primeiro ponto é o pai e a mãe perceberem como eu falo com meu filho. De onde eu falo? Eu falo de outro cômodo? Filho, olha, não esquece de escovar os dentes. Olha, pega, já fez sua lição? Porque sem perceber, esse pai e essa mãe que fala de outro cômodo, né? Tá na sala, o filho está no quarto, ou qualquer coisa assim, ele está gritando. Então, para começar o tom, você está gritando. Você não está falando, olhando no olho, se conectando, estando próximo. E eu sei de uma reclamação frequente, porque eu mesma já fiz essa reclamação inúmeras vezes, que é, mas eu tentei falar com meu filho e eles respondem, né, com poucas palavras. Como lidar com isso? Então, a dica é, aproxime-se, fique por perto. E se eles estranharem, porque vão estranhar, por que você está aqui? Você veio me dar bronca? Eles já estão tão acostumados a gente pegar no pé e dar bronca, que você fala, não, eu só vim curtir, eu vim ver o que você está assistindo, eu vim assistir com você. Filho, eu gosto de estar do seu lado, eu quero estar mais próximo de você. E esse desconforto inicial, porque é um desconforto, a gente esquece como é prazeroso estar perto dos nossos filhos. E eles também esquecem. Precisa ser resgatado. E uma forma de resgatar isso é pedir ajuda. Filho, você me ajuda a preparar tal coisa, você faz isso tão bem. Você me ensina a usar isso. Aproveita os eletrônicos, que eles são tão melhores que nós, não é? Filho, você me ajuda com isso, você me ensina isso. Queria tanto que você me ensinasse, você pode me ajudar, pode colaborar. Eu queria a sua opinião sobre alguma coisa. Conta da sua vida, conta das suas dúvidas, dos seus fracassos, das suas histórias. E se você percebe alguma fase, algum sentimento, seu filho com ciúmes, com inveja, com raiva, com medo, vamos lembrar que os sentimentos são normais.
O problema não é sentir essas coisas, o problema é o que a gente faz quando a gente sente essas coisas. Então, filho, você bateu no seu irmão? Olha, não. Eu entendo que você ficou com raiva dele por causa disso. Agora, bater, não, filho, a gente não resolve as coisas nessa família batendo. Então, separar o sentimento do comportamento, abrir esse espaço para esse diálogo, estar próximo e começar com uma conversa mais leve, mais solta, um programa que ele gosta, saber dos interesses, conhecer o seu filho. O que ele gosta de assistir? Que tipo de música ele gosta de ouvir? Ah, mas eu não gosto da música que ele gosta. Provavelmente não mesmo. Como os seus pais também talvez não gostassem da música que você gostava de ouvir em outra época. Beth, quando você sugere que os pais falem deles, né, Sim. falem deles próprios, contem a sua história, só lembrar de não fazê-lo em forma de sermão. Sim, que foi o que não nós fazemos eu sou um isso. exemplo e fiz direito e agora sigo o meu modelo. Cuidado. Ou dizer assim, falas frequentes. Você tem tudo, eu que não tive jogar na cara. nada. Eu acordava 4 da manhã, ia pra feira com seu vô, bababá, narará, e a criança vira o olho, ai, lá vem mãe, tudo de novo, tudo de novo. Então, assim, o que ela está falando é de criar conexão, não é de colocar-se acima ou abaixo, ou de se igualar. Não, contar casos. Exatamente, contar sua história, para o seu filho lhe conhecer, né? Quem não gosta de histórias? E sabe que outra história que os filhos adolescentes adoram ouvir? Histórias deles pequenos. Ah, porque você, quando era pequeno, mas coisas agradáveis, Sim. coisas boas, conquistas, talentos, histórias engraçadas, mas sem ridicularizar, sem humilhar, ao contrário, valorizando, né? Porque quando a gente conta essas histórias, o nosso olho volta a brilhar. E os nossos filhos voltam a perceber essa conexão, esse interesse. E quando eu falei de contar as nossas histórias, é até ao contrário, se fragilizar, se humanizar. A vulnerabilidade, muitos pais, eu passei por isso também, a gente fica achando que a gente vai se rebaixar, que a gente vai se humilhar, que a gente vai perder a autoridade, mas não, parece mágico. O efeito é contrário. Na hora que a gente assume uma dificuldade, você sabe que quando eu estava na sua idade eu também achava essa matéria difícil? Você sabe que às vezes me dá uma raiva, que eu estudava um monte de coisa e não caía nada disso na prova? Eu entendo, filho, foi assim que aconteceu. Então, a gente pergunta, entende, conta o nosso ponto de vista, conta a nossa história, valida, o segredo é validar o sentimento, é mostrar que sentir isso é normal. Se precisar corrigir um outro comportamento, mostrar que você entende a vontade de ter tido aquele comportamento. Mas que vai ser necessário reparar aquele ocorrido. Vamos a mais um tópico, lembrando para você que nós estamos conversando hoje mais uma vez sobre disciplina positiva para adolescentes com uma especialista no tema. E eu convido você, inclusive, para segui-la nas redes sociais, seu Instagram. É Disciplina Positiva Brasil. E o meu site é Beth, com B-E-T-E-P Rodrigues.com.br. Especialista em disciplina positiva, hoje falando mais uma vez, como eu já disse, para adolescentes. Nós ainda vamos voltar agora no mês de novembro, acho que mais 2 semanas, ela volta para nós falarmos sobre disciplina positiva para crianças, tá bem? Vamos a mais uma barreira à escuta, ou seja, o que dificulta mesmo a comunicação entre pais e os seus filhos adolescentes. Levar a interromper para ensinar lições de moral e valores. Cuidado com isso, tá? Nós acabamos de rever isso. Levar o que os adolescentes dizem para o lado pessoal, citamos anteriormente, deixar que as suas próprias questões não resolvidas atrapalhem. Ou seja, às vezes a dificuldade não é do filho, não é do adolescente, é da mãe e do pai que se sentiu super ofendida em alguma coisa que está mal resolvida com ela mesma, com ele próprio. Você sabe que uma coisa que eu adoro nesse livro é o último capítulo, que ele fala sobre como lidar com a nossa adolescência. Enquanto você fala, eu vou mostrar aqui para o pessoal o livro. Porque o pessoal realmente, sabe, nesse último capítulo, nós temos assim, olha o título do capítulo, seus problemas de adolescência não resolvidos estão atrapalhando? Então essa é uma pergunta, né, que a gente precisa se fazer. Será que eu me sentia bem comigo mesmo quando eu era adolescente? Eu me sentia seguro? Eu me sentia parte da família? Eu me sentia importante na minha família, eu tinha voz, eu contribuía para o bem-estar da minha família, a minha contribuição era valorizada, a minha opinião era pelo menos escutada, porque muitos adolescentes reclamam exatamente disso, sabe, Darleide? Eles falam claramente,
eu não escuto mesmo, porque os meus pais também não me escutam. E muitos têm reclamado exatamente da mesma coisa que os pais reclamam. Eles não prestam atenção, eles só trabalham, eles só reclamam, eles estão sempre no celular. Porque nós, adultos, também estamos nos viciando, né? Sim. No celular, ou no trabalho, Sim. ou em outras formas de... meus pais estão sempre ocupados, não tem tempo para mim. E quando falam comigo, é sobre notas, é sobre escola, é sobre coisas que eu não tenho feito direito. Esse é o ponto, a gente precisa rever quais têm sido os temas das conversas. Vocês têm conversado, curtido, então eu tenho até uma dica sobre isso. Vamos lá. Que é planejar um tempo especial com o seu filho, até o seu filho adolescente. Eu sei que vocês vão dizer que o filho adolescente não quer, realmente. Eles vão preferir sair com a turma, com os amigos, com a namorada, com o namorado, do que sair com pai e mãe. Agora, depende do programa, porque se você conhece bem o seu filho adolescente, a sua filha adolescente, talvez eles topem fazer um programa cultural e assistir um espetáculo, uma música, um show, um cinema, né, um teatro, uma caminhada, uma atividade esportiva, ensiná-los a praticar um esporte, fazer uma viagem que pode ser prazerosa. Quem não gosta de viajar? Até os adolescentes que são bem críticos vão gostar de viajar se todas vamos dizer assim, as dificuldades forem antecipadas, se os combinados forem feitos. Aliás, acordo é o segredo também para um bom relacionamento com os adolescentes. Boa. E mais uma barreira: usar o que seus adolescentes dizem contra eles mesmos para puni-los, criticá-los, insultá-los e dar sermões. Outra vez os sermões. Porque é o seguinte, né? Vamos lembrar que na adolescência eles não são adultos. E eles não são mais crianças. Eles estão nesse processo que pode ser, como você mesma mencionou, rápido, durar ali 1 ano de rebeldia, mas talvez um pouco mais, 2, 3. Conheço gente com mais de 50 como eu, que ainda parece adolescente, sabia? Então, essa mudança de humor, né? Hoje te odeia, amanhã te adora. Hoje essa pessoa é minha melhor amiga. No dia seguinte rompeu porque ela, né, falou tal coisa que me ofendeu. Então, isso faz parte da natureza do adolescente. Então, se nós pegamos num ponto, naquele dia em que ele falou, o que ele fez, e voltamos naquilo, nós estamos... Sabe o que é isso? É focar no passado, focar no erro, focar na culpa e no que aconteceu. Não caminha, gente, não caminha. Nós precisamos focar no futuro, em como resolver esse problema, como juntos nós podemos aprender com esse erro. Eu queria falar um pouquinho sobre erro, posso? Por favor. Porque o que acontece é que nós, pais e mães, como a gente quer, né, ser bons pais e mães, queremos essa situação aí perfeita, o que as pessoas vão dizer da minha educação, do meu exemplo, a gente se preocupa muito em não errar, só que nós vamos errar. E às vezes não percebemos que erramos. Não percebemos que aquele jeito de lidar com aquele problema foi exatamente o que afastou o meu filho. Aquela bronca na frente de outras pessoas. Aquela pergunta que era um tom de acusação. Mas eu perguntei, não, mas você perguntou por que não pode fazer? Pronto, já errou, né? Tem que ser num tom respeitoso. Então, o erro precisa ser visto pelo adolescente como uma coisa que pode acontecer e que nós juntos podemos reparar o erro. Existem 4 passos para reparar o erro, sabe? Eu vou até ensinar agora, que é a doutora Jane Nelson que nos ensina esses passos nos livros dela. Então, olha, o primeiro passo é você reconhecer o erro. Ops, cometi um erro. O segundo passo é responsabilizar-se por esse erro. Exatamente o que você errou. Eu gritei e não precisava ter gritado, por exemplo. Eu comparei você com o seu irmão e não precisava ter comparado. Eu dei muito valor para a nota e nem te perguntei como você foi. Beth, vamos fazer assim? Um intervalo? Intervalo. Tá Na bom. volta, ela continua dizendo para a gente sobre os outros passos para reparar um erro e quem não precisa deles. É rapidinho, já estamos de volta. Até já. Ah, é?
Amores da minha vida, prestem atenção. Nós precisamos nos dedicar a buscar conhecimento para aplicarmos aos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser mais intencionais, nós precisamos ter melhores estratégias de como nos relacionarmos. Nós não podemos pensar que os nossos sentimentos nos guiam, nós não podemos imaginar que por conta dos nossos sentimentos bastam então para nos comunicarmos bem, para que os outros nos compreendam, para que sejamos compreendidos. Não é bem assim que funciona. A gente precisa aprender a ouvir, precisa aprender a falar, precisa saber esperar, precisa saber como comunicar no casamento, como comunicar aos filhos, como deixar que os nossos sentimentos sejam ouvidos, como que a gente pode se expor de maneira que os outros nos tenham também a oportunidade de, com a gente, dividir também suas dificuldades. Então, eu quero sugerir para você, mais uma vez, pedir a revista Entre Família. Mande uma mensagem agora, exatamente agora, neste momento, mande uma mensagem para o número que aparece aí no seu vídeo e nós fazemos questão de mandar para você a revista Entre Família de presente. São 15 lições em todo um apanhado de temas que vão favorecer os seus relacionamentos, casamento, educação dos filhos, saúde mental, saúde emocional. Nós vamos falar sobre ansiedade, depressão, que são questões que muitas vezes têm dificultado o relacionamento em família. Então, mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, 12 98100 1425, 98100 1425. Fica aí no vídeo, você anota ou já digita aí no seu smartphone e manda mensagem agora para a gente. Agora, se você quiser telefonar, pode ser durante o dia, né, horário comercial, mas não paga nada, de comercial não tem nada. Você liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Combinado assim? Pede a revista Entre Família, diz que você ouviu o convite aqui no consultório de família e nós mandamos para você com muito carinho e obrigada aos Anjos da Esperança que nos ajudam a fazer este trabalho. Estamos conversando com Beth Rodrigues, ela nos ajuda a saber tudinho sobre disciplina positiva. Ela é trainee no Brasil, trainee que fala, Trainer, né? Trainer. Ela não é trainee, trainee é quem aprende, né, gente? Ela ensina, perdão, trainer. E ela nos ajuda como quem, inclusive, dá cursos aqui no Brasil com certificação internacional, né? Certificação internacional, porque não é pouca coisa, né, minha gente? Em disciplina positiva, em vários estados, aqui em São Paulo, cursos para te ajudar a desenvolver habilidades segundo a disciplina positiva. Vamos continuando aqui, as redes sociais, Disciplina Positiva Brasil, aparece aí no seu vídeo. E vamos que vamos, continuando aqui a nossa conversa com a Beth. Vou voltar a partir de uma pergunta, um pedido de ajuda de uma mãe que está assim, bem triste com uma situação que aconteceu. Ela diz assim: moro em Vitória, tenho filhos que já são maiores de idade e o mais novo estava com 20 anos, está com 20 anos, mas desde os 15 anos ele não quis mais ir à igreja. E isso a deixa muito desconfortável e no último domingo eles brigaram muito feio e ela acabou mandando o filho ir embora de casa porque ele não a respeita e com raiva ela acabou dizendo palavras que o magoou e ela está muito arrependida e não sabe como fazer. Quando nós fomos para o intervalo, você estava nos falando sobre como reparar erros. Acho que é bem propício. Bem propício mesmo, uma grande coincidência. Eu quero até mencionar, sabe, que talvez esses cursos que você mencionou de certificação internacional, eles são para pais e mães também, mas eles são principalmente para profissionais, sabe? Então, para psicólogos, para orientadores educacionais, diretores, pediatras procuram esse tipo de curso, enfim. Não, mas é bom que você diga mesmo. Para esclarecer, saber, porque exatamente. eu tenho cursos online para os pais e mães. Okay. Então, eu tenho um curso online para pais e mães de adolescente e um curso online para pais e mães de crianças pequenas. Estou agora em produção de outro curso online. Que legal. Mas o que eu estava falando sobre a reparação dos erros nem está no livro de adolescentes, está nesse primeiro livro de disciplina positiva, né, que é mais geral. E são 4 passos. Aqui no livro tem 3, mas já tem um passo a mais que eu vou incluir, que a doutora nos ensina. Então, veja, o primeiro passo é aquele: eu cometi um erro. Então, essa mãe, se ela quiser, se realmente
Não é fácil, gente. Não é fácil assumir essa vulnerabilidade, esse lugar, mas os nossos filhos nos conhecem. Nessa hora é necessária a coragem de ser um exemplo de eu consigo assumir os meus erros, eu consigo reparar os meus erros. Então, o primeiro passo é só dizer, reconhecer. Ops, cometi um erro. O segundo é responsabilizar-se. Eu cometi um erro quando, filho, eu perdi a cabeça e por causa de uma discussão nossa, eu cheguei ao ponto de te expulsar de casa. Sendo que eu ainda acho que tem jeito. Eu acho que a gente ainda pode conversar sobre isso. Então, qual foi o erro? E dessa hora vai dar uma vontadezinha de dizer qual é o erro do outro, de falar, eu fiz isso porque você fez isso, aquilo, aquele outro. Talvez não seja o momento. Porque nessa hora você está reparando o seu erro. Se você continuar apontando os dedos, o que seria uma possibilidade de conexão volta a ser uma acusação, sabe? Então, o terceiro passo, então, assim que você reconhece, que você se responsabiliza pela sua parte naquele erro, você vai reconciliar, que é a hora que você pede desculpas. Então, filho, olha, eu sinto muito, eu não devia ter te expulsado de casa por causa dessa nossa discussão. Eu me senti desrespeitada, eu perdi a cabeça e eu tomei essa atitude e agora eu estou revendo, eu queria reparar esse erro. E aí o quarto e último passo, que é o mais importante, é aquele foco em solução que nós estávamos conversando. Como juntos nós podemos resolver. Repare que essa autora, ela adora 4 e o R. Então ela falou 4, né? Então é reconhecer, responsabilizar-se, reconciliar e resolver. E aí junto, convidar o filho para, com maturidade, com serenidade, não na hora que a gente perde a cabeça, não na hora da discussão, mas num momento mais calmo, posterior, vamos conversar sobre o que aconteceu, vamos tentar resolver, deixar claro que a mensagem de amor é incondicional, que você, gente, foi muito interessante você ter mencionado antes que tem gente que fica com a impressão que disciplina positiva só é contra a punição. Não é. Ela também não vai valorizar a superproteção, o resgate, o mimo. Se o filho te ofende, se o filho te desrespeita, você não pode aceitar isso. Você precisa, agora, como conversar sobre isso? Você conversa com controle, com autocontrole, com calma, com respeito, porque só tem um jeito dos nossos filhos aprenderem a nos respeitar. E não é impondo esse respeito. Não é uma aula, um sermão sobre respeito. Qual é esse único jeito, gente? A gente já falou sobre isso. É com o nosso exemplo de respeito. Então, tem uma série de coisas que nós pais e mães não devemos fazer. A gente já falou de não comparar os irmãos. Não prometeu que a gente depois não vai fazer. Olha, se você não fizer isso, eu não vou... Agora, se você prometeu, se antes você falou, dessa forma você vai precisar morar em outro lugar, porque eu não vou suportar essa atitude, essa violência, essa agressão em casa, então não volte atrás, mãe. Se for o caso dessa mãe, se ela avisou antes e ele extrapolou o limite, foi agressivo, foi além realmente do que é aceitável, ela então deve se manter mesmo na posição. Porque é importante que eles percebam que a promessa não pode ser vazia, não pode ser uma ameaça, sabe? Quantas vezes a gente fala, aí você não vai na festa e depois você deixa aí, né? Ou então gritar, porque os nossos filhos aprendem, se a gente fala, não grite, eles estão aprendendo na verdade a gritar. Se a gente fala, não bata, batendo, eles vão aprender de verdade a bater. Se a gente faz um interrogatório, ninguém gosta de ser interrogado, ninguém gosta de ser questionado, porque parece que está duvidando do meu bom senso, está deixando de confiar em mim. Então, ao invés de interrogar, pergunte, mas pergunte, ó, fique confortável com o silêncio, fique confortável com o que vier de resposta, porque a grande habilidade que a gente precisa para se conectar com os nossos filhos é a habilidade de ouvir, de escuta, uma escuta verdadeira, uma escuta ativa, uma escuta em que você demonstra que eu estou ali para te ouvir, que você é um bom ouvinte, que você não se distrai com outras coisas, que você está focado, você está olhando, você está para aquele filho, sabe? Você você realmente quer saber a opinião dele, você realmente quer saber o que ele pensa. Então, cuidado para não julgar, para não repetir, para não ficar comparando com amigos também, não só com irmãos, né? Para não criticar demais, e você já mencionou, para não falar em tom de superioridade.
Lembrando que, às vezes, existe uma coisa chamada adultismo, que é deixar de olhar para o adolescente pela fase em que ele está de adolescente, de processo de aprendizado, é um processo de desenvolvimento, ele não sabe ainda, ele não se tornou adulto. Respeitar essa fase. Eu sei que é extremamente difícil para um pai e para uma mãe que idealizou, que encaminhou, que os seus filhos vivessem a mesma fé dos seus pais. Esse é um ponto muito delicado, mas nós temos como única referência a Deus, o Pai de todos nós, Jesus Cristo, o enviado por Deus para ser Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Em nenhum momento você vai encontrar a Deus obrigando a nós de sermos seus adoradores, de o aceitarmos como Senhor, de o aceitarmos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A religião de Cristo é uma religião de liberdade. A religião de Cristo não impõe aos adoradores a obrigação de fazê-lo contra a sua própria vontade. A maior prova de que a religião de Cristo é a religião do amor por si mesmo, amar e entregar-se como filho, como adorador, como quem deseja viver na sua presença, guardar a sua lei, as suas palavras, é que Jesus Cristo morreu na cruz. Por que ele morreu na cruz? Porque ele não podia nos obrigar a amá-lo. Então ele veio, se permite viver a paixão, ou seja, o sofrimento que sofreu, que passou, que viveu, rasgou-se ou se permitiu ser rasgado na cruz, em nome do amor, para que o amor conquistasse a cada um de nós. Se a nossa religião, se a nossa fé, se o ensino da palavra não conquistou nossos filhos para a cruz, ou porque nós falhamos no processo, é mais que natural que falhemos, porque nós somos humanos, e que muitas vezes, querendo acertar, erramos, é fato, isso não deva ser culpa sobre os seus ombros, mas o reconhecimento de que talvez tenhamos falhado ao apresentar Jesus aos nossos filhos, a apresentar a religião aos nossos filhos, a nossa religião. Chega uma hora que os nossos filhos vão querer descobrir a sua própria fé e muitas vezes é duvidando, questionando, se rebelando, dizendo não quero, mas isso não significa que o seu filho está fadado ao inferno. Porque mais do que você ama seu filho, Deus o ama muito mais e o Espírito de Deus vai agir sobre o seu filho e trabalhar em todas as oportunidades para salvá-lo. Então eu quero aproveitar e pedir aos pais que considerem respeitar os sentimentos dentro de todo esse contexto que nós estamos trabalhando aqui para te fazer entender que filhos têm sentimentos, devem ser ouvidos, considerados em todos os aspectos e por que seria diferente com relação à fé? Se é a fé que move, que rege a cada um de nós de um jeito muito particular. Provavelmente, Beth, toda a intriga entre a mãe e o filho se deu nesse contexto de ela não aceitar em hipótese nenhuma que ele tenha deixado de frequentar a igreja que você e o seu marido, a família, frequentam. Mas o que aconteceu? A religião acabou afastando mãe e filho. A religião acabou, em vez de unindo, afastando, se tornando barreira. Essa é a dificuldade. Mas, como fora bem dito aqui, há passos de reconhecer, há seus limites também e a graça de Deus, mãezinha, para te ajudar, para colocar em seu coração luz, esperança, com graça, com muito amor, indo buscar o seu filho, pelo menos para retomar o afeto dentro daqueles conselhos, daquelas palavras ditas pela Beth aqui, reconhecendo se foi além dos limites ou se foi você mesma quem foi além dos limites, reconhecer. Mas o que não pode é permanecer assim nesse sofrimento, mãe afastada do seu filho, em hipótese nenhuma. Porque você, como mãe, e o seu marido, como pai, é representação de Deus aqui na terra. Se nós não amarmos ao nosso filho como o Senhor espera que o amemos, talvez nós estejamos perdendo o sentido da própria religião. Que Deus te dê sabedoria para isso, tá bem? Vamos continuando aqui. Eu tenho aqui agora algumas falas dos adolescentes para os seus pais. Essa parte do livro é bem interessante. Eu acho interessante. Se em algum momento você quiser comentar, fica à vontade. Mas os filhos vão dizer para os pais. Agora são os sentimentos e as falas dos filhos pedindo aos seus pais. Pai e mãe, não me dê sermão.
Fale objetivamente e com gentileza. Ser gentil com os filhos, não custa nada. Não fale com tom de superioridade, já comentamos, né, Beth? Escute-nos, mamãe, escute-nos, papai, em vez de falar sobre o que nós fazemos. Não se repita. Até parece que tinha uma música que dizia, não, enfim, tinha deixa mesmo, pra lá, é verdade. né? Não se repita. Se tivermos a coragem de lhe dizer o que fizer... Minha produção está dizendo, não, Darlide, não se reprima. É uma música bem antiga. Parecida, é verdade. Se tivermos a coragem de lhe dizer o que fizemos de errado, mamãe e papai, não fiquem bravos e não reajam de forma tão exagerada. Esse ponto é importante. Eu já ia pedir que você falasse. Esse ponto é importante porque, olha que interessante, se eles contam a verdade e a verdade não é uma coisa que você esperava, você reclama da verdade. Né, do que eles falaram. Sim. Como que você aprontou isso? Como que você fez isso? Quer dizer que você, tal, né? Você, sei lá, cabulou a aula, ou você tirou nota prova, olha essa nota horrorosa, ou sei lá o quê, né? Agora, se eles omitem, se eles mentem, a gente reclama também. E aí? Então, qual que é o valor maior? No caso, eu particularmente acho que é a verdade. Também. E sabe que muitas vezes os filhos mentem porque eles não querem desagradar os pais, por amor. Eles mentem porque eles sabem que se eles contarem a verdade, os pais vão ficar decepcionados, vão ficar tristes. E, veja, será que não é melhor eles terem a coragem, a liberdade de falar dos seus erros, das suas dificuldades, das coisas que aconteceram e saber que pode até ser que seu pai fique decepcionado, a sua mãe fique triste, porque tudo bem, é humano ficar assim. Agora, eles sabem que não é porque você ficou triste ou decepcionado que você vai dar palmadas ou que você vai pôr de castigo, ou que você... Porque as consequências, elas já são naturais, elas já acontecem. A própria vergonha de contar, a própria reflexão sobre o que aconteceu. Então, cabe nessa hora, ao invés de humilhação, de bronca, de sermão, cabe boas perguntas, ajudar o seu filho, convidar o seu filho a refletir sobre as consequências daquela escolha. Entendi, filho, então você tirou essa nota. Por que será que você tirou essa nota? Não é porque você tirou essa nota. Por que será que você tirou essa nota? Como que pode ser na próxima vez para que isso não aconteça de novo? Como você se sentiu? Como você gostaria de se sentir? Sabe, estimular, encorajar, incentivar é diferente de cobrar, punir, porque isso só vai gerar afastamento. E a gente já aprendeu que conexão antes da correção. Se o seu filho não se sentir parte, pertencente, importante, ele vai se afastar. E daqui a pouquinho, gente, adolescentes, eles vão voar asas mesmo. E aí você perde o contato. É isso que você quer? Ou você quer ter esse amigo, o seu filho para o resto da vida, né? Essa possibilidade de, mesmo que em outro país, mesmo que em outra cidade... Mas a conexão, poder ligar, poder conversar, poder contar. Contar. É isso. Ele diz também, mamãe, Eles papai, eles pedem aos seus pais assim, não se intrometam e nem nos interrogue. Isso gera uma certa dúvida. O que é, então, esse se intrometer na visão do adolescente e não nos interrogar? Os pais não podem fazer perguntas para os filhos? Excelente ponto, porque é uma linha tênue mesmo. Uma coisa são perguntas abertas, poucas e boas, em que você pergunta, me conta mais, por que... Né? Então você perguntou da nota, filho, me conta na escola, como é que está indo? Eu posso te ajudar de alguma forma? Sabe? E faz poucas perguntas e deixa o espaço. Deixa o espaço. Agora, você faz um interrogatório. Que nota você tirou? Você estudou? Você fez a lição? A lição está feita? Você arrumou a matéria? Você já perguntou? Você já fez? Se a gente faz o interrogatório, primeiro ponto, a gente não está ensinando os nossos filhos a se virarem sozinhos. Então, desde pequeno, gente, aquela história, sabe? Ao invés de ficar falando para o seu filho, filho, vai escovar os dentes. Filho, vai escovar os dentes. Filho, vai escovar os dentes. E ele vai, ou vai com a contragosto, ou finge que escova os dentes, ou até escova os dentes, mas porque você está lá lembrando. Só que aí um dia, você pode não estar lá. E seu filho, será que ele vai lembrar sozinho? Será que não é mais inteligente você desenvolver a habilidade dele perceber a importância de tal forma simples assim, olha, filho, o
O que a gente precisa fazer mesmo depois que a gente come? Como que a gente cuida dos nossos dentes? Como que a gente faz para evitar cáries? Então, são boas perguntas, uma de cada dia, tá? Não é todas no mesmo tempo, senão vira interrogatório. Um outro exemplo é com o tempo. A gente tem essa mania de agasalhar os filhos, não é? Então, tá tempo frio lá fora. Filho, põe o casaco, não esquece o casaco. Não esquece. Primeiro que eles acham, nunca sentem frio. Depois que eles, se você perguntar como é que está o tempo lá fora, é muito mais inteligente. O seu filho vai parar para pensar. Será que está frio? Será que está calor? Será que eu preciso de casaco? E aos pouquinhos ele vai aprendendo a pensar, a tomar decisões, a resolver problemas, porque não existe outro jeito dos nossos filhos aprenderem a fazer coisas, como, por exemplo, resolver problemas, a não ser resolvendo problemas. E nós estamos num período, assim, que falar de empreendedorismo, resolver questões, tornar as pessoas... Quem são as pessoas mais procuradas, mais aptas a conseguirem um bom emprego? Não é quem faz só o que o chefe manda. Não, hoje não é? mais. São Hoje as pessoas não mais. criativas, as que resolvem problemas. Aqui, quando aparece um desafio, ela chega com a solução. Proativas. Proativas, exatamente. Não reativas, né? Porque é isso. Se a gente quer que o nosso filho seja criativo, proativo, empreendedor, corajoso, confiante, nós precisamos dar situações, problemas para eles resolverem também. E deixar eles passarem por algumas situações e aprenderem as consequências das suas escolhas. Então, se acontecer do seu filho escolher de verdade, não estudar, não fazer lição, não é que você vai se omitir, isso seria negligência, sabe? Mas ao invés de obrigar, vou mandar, você vai fazer, talvez ele minta para você. Vai cabular, vai faltar, não vai estudar, ele vai continuar não estudando. Agora, uma opção é você explorar, é você apoiar, você oferecer ajuda, você perguntar as consequências e a probabilidade é que juntos, se você focar nas soluções, juntos vocês vão conseguir resultados muito melhores, mais eficazes e que aproveita e ensina habilidades de vida em longo prazo. Os adolescentes pedem para os pais pararem de gritar do outro cômodo. Eles pedem disso, a Beth citou isso hoje. Eles dizem assim, não façam promessas que vocês não podem cumprir, tá, mamãe e papai? Não nos compare com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Não fale com os nossos amigos sobre nós. Sabe assim, tá os amiguinhos em casa, foi lá, comer uma pipoca, assistir um filme, chega a mãe, mas você, e fica falando na frente. Filho, na frente humilhante. dos amigos. Ai, Jesus, olha, tinha que fazer mais outros 10 programas sobre esses, mas acabou. Agora quem quiser tem que ir lá no curso online, tem que ler os livros, porque nosso próximo tema vai ser outro. Vai ser sobre crianças, né? Disciplina positiva para crianças, outra fase. Mas aqui o pessoal está perguntando bastante a respeito do livro, este aqui, Disciplina Positiva para Adolescentes. Esse aqui para adolescentes é o mesmo. Você entra em contato, mostrou aí, Disciplina Positiva para Adolescentes, da Jane Nelson. E você pode procurar aí no Google, tá? Dá uma pesquisada, você encontra nas melhores livrarias. Sabe que no meu site eles conseguem até com 20% de desconto. Opa, coisa boa! Vai no site da Beth, que repete pra gente www.beteprodrigues.com.br. Lá tem um lugar que tem o cupom de desconto, 20% de Então, tá bom. Enquanto isso, estava aparecendo aí no seu vídeo Disciplina Positiva Brasil, o Instagram da Beth. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer. Muito obrigada mesmo pelo convite. Você pode, então, fazer cursos como pais e mães online, ou seja, não importa de onde você esteja agora, pode aprender. E, enfim, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra aqui na semana que vem. Deixa eu só lembrar para você que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim, pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. A palavra de Deus diz exatamente o que nós passamos um programa inteiro aqui reforçando para você. Pais, não irriteis vossos filhos, não os critiquem, não os rotulem, não os machuquem, não os agridam. Por favor, para quê? Por quê? Para que eles não fiquem desanimados. Filhos desanimados são estes filhos que estão se automutilando, se drogando, se infelicitando, pensando na própria morte, tirar a própria vida. Não deixe seu filho morrer. Porque você, conectado com seu filho, significa vida, vida de verdade em família, cheia de amor. Não se culpe, mas busque como viver melhor em família. Um beijo grande, a gente se encontra na semana que vem. Um beijo para os meus amigos no UNASP Campus 1, aqui em São Paulo, onde estivemos juntos nesse final de semana. Foi uma delícia estar com vocês nessa semana de família, que começamos juntos aí com muito amor. Beijo e até semana que vem.